Eu separei para deixar para meditação em Mateus 4, 18 ao 21, que diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco, junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Lendo essa passagem aqui, eu parei para me colocar, no lugar, assim como Jesus me chamando para fazer algo com ele, como ele nos chamou para cumprir o seu id, levar a palavra a toda criatura. Mas aí eu me coloquei no lugar deles. Se fosse Jesus me chamando, tipo, Maressa, vamos comigo que eu ensinarei, você a pescar gente. E aí eu fiquei pensando em eles, como eles responderam ao Senhor. Aqui na Bíblia a palavra é muito clara em deixar esse logo, esse mesmo instante, mostra prontidão, dos discípulos em aceitar o chamado do Senhor, em aceitar o convite de Jesus. E assim, mostra que eles se entregaram, rapidamente e completamente ao convite do Senhor. E nós, quantas vezes o Senhor nos chama, quantas vezes o Senhor me chamou? E será que eu consigo? Será que eu realmente me entrego rapidamente? Será que eu realmente me entrego completamente, sem pensar no que isso vai me custar? Às vezes a gente pensa, vai me custar a minha faculdade, vai me custar um tempo com a minha família, vai custar o meu relacionamento, vai custar o meu futuro, vai custar a minha profissão, o meu trabalho, porque nós temos muitas coisas no nosso dia a dia que tomam o nosso tempo, muitas coisas que nos chamam, também, mas nós precisamos dar ouvido ao chamado do Senhor. Todos nós temos um chamado e nós precisamos ter essa atitude de fé, de coragem, de seguir a Jesus. Seguir a Jesus não vai ser algo fácil, vai ser algo custoso, vai ser algo que vai sim custar o nosso tempo, vai sim custar algumas vontades da nossa carne, mas nós precisamos entender a importância de seguirmos a Jesus, porque isso nos levará num local muito grande, num local muito perfeito, que mesmo que eu tente falar, eu acho que a gente pensa, a gente planeja, a gente lê a Bíblia, a gente sonha, mas eu acho que a gente vai viver no céu é algo muito maior do que a gente pensa, do que a gente planeja, do que a gente cogita, porque o nosso Deus, ele é muito maravilhoso. E eu queria ler também sobre um versículo que eu separei, sobre seguir a Jesus. Como eu falei, não vai ser algo fácil, é algo que requer muito de nós. E aí eu vou ler em Marcos 8:34, que diz assim: aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. E eu anotei aqui também sobre se render ao Senhor. Se render ao Senhor significa entregar-se totalmente à sua vontade. É levar a vida a Ele, com suas alegrias, dores e desejos. Significa entregar a Ele o controle total da vontade, dos direitos, das posses, dos interesses, da vida, de tudo.
Não vai ser algo fácil eu, num dia cansada, num dia atolada de várias outras coisas para fazer, porque nós temos sim a nossa vida aqui, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos um tempo com a nossa família. E não é fácil eu conseguir, no meio de várias tarefas, separar um tempo para me dedicar ao Senhor, separar um tempo para me dedicar à obra dele, para chegar no líder de jovens e falar o que vocês estão precisando da minha ajuda, para chegar no pastor e falar assim, pastor, pode contar comigo. Porque isso toma o nosso tempo. Mas seguir a Jesus é isso. Seguir a Jesus é se esforçar, é se entregar, é fazer o que está ao nosso alcance. Porque embora a gente faça o que está ao nosso alcance, é muito pouco perto de tudo que Ele já fez por nós e perto do tanto de coisas que Ele ainda nos dará. Quando a gente optar, né, por seguir a Jesus, por optarmos a deixar com que o nosso eu seja bem menor do que, né, Ele habitando em nós, deixar com que as nossas ações sigam mais o que Ele quer. E aí, voltando, né, ao pensamento que eu tive, como pessoa de fora, olhando a atitude dos discípulos, pensando como se não fosse eu, como se eu fosse uma pessoa que não conhecesse a palavra de Deus, não conhecesse o poder de Deus. E eu fico pensando, como aquelas pessoas olharam para eles? Deve ter pensado assim, que exagero. Não, como se diz, eles aceitaram de prontidão, eles aceitaram ao mesmo tempo. Eles não foram em casa pegar a roupa preferida. Eles não foram em casa despedir da família. Eles não foram em casa para fazerem algo que eles precisavam, porque eles tinham uma hora. Eles não se importaram com o restante dos dias deles. Eles não se importaram com o futuro deles. Eles decidiram seguir a Jesus porque eles tinham certeza que aquilo ali era o melhor. E hoje em dia, muitos de nós, quando escolhemos seguir a Jesus, quando escolhemos ter uma vida em santidade ao Senhor, que escolhemos não fazer o que muitas pessoas fazem, nós somos sim olhados nessa maneira de que exagero. E você não precisa se envergonhar disso. E se caso você se envergonhe disso, eu preciso te dizer que você precisa orar ao Senhor para Ele revelar no seu coração o que de fato é seguir a Jesus, o que você precisa fazer para conseguir isso. Quando a gente olha, né, para a atitude dos discípulos, de um lado, eu fico vendo várias pessoas estimuladas a ser como eles, várias pessoas que querem fazer por Jesus, várias pessoas que querem seguir a Jesus, mas de outro lado, pessoas da igreja, pessoas do mundo, eu digo até eu em alguns momentos, se sentem sobrecarregadas por escolher seguir a Jesus. E você precisa parar para pensar e ver se você está sentindo essa carga, se é algo do seu coração, se é algo que as pessoas estão jogando em você. Se são elas que, quando você fala que vai ter uma atitude diferente da que o mundo está tendo, quando você fala que vai esperar o casamento, quando você fala que não vai beber, quando você diz que não precisa de drogas para ser feliz. O mundo, ele vê isso às vezes como, nossa, que exagero. Como eu imagino que muitas pessoas olharam para eles e pensaram assim, gente, que exagero. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho a adolescência toda, eu tenho minha juventude toda. Depois que eu casar, que eu já tiver aproveitado bastante a minha vida, a minha época na faculdade, aí eu vou escolher seguir a Jesus. Mas nós temos um tempo para isso, porque Jesus, ele vai vir nos buscar. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas eu tenho essa certeza. À luz da palavra, eu tenho a certeza que Ele virá sim nos buscar. E nós estamos no tempo de amor do Senhor. Nós estamos vivendo o amor de Deus aqui nessa terra. Não pense você que a pandemia, eu não acho. Vou falar a minha opinião. Mas eu não penso que a pandemia é a justiça do Senhor sobre nós.
Eu penso que é o amor dele nos dando mais um prazo, nos dando mais tempo, tocando ainda mais na nossa ferida para que a gente, pela dor, vá, né? Já que não vai pelo amor, vai pela dor, tem o ditado. Mas eu não acho, eu acho que a gente está vivendo a parte de amor do Senhor. A justiça dele virá. Ela virá quando ele vai vir buscar a sua igreja. Então nós temos que aproveitar esse tempo de amor. Nós temos que aproveitar que nós temos, né, a graça infinita de Deus. Nós, quando decidimos seguir a Ele, nós temos a graça, nós temos a misericórdia, nós temos uma paz que excede todo entendimento. Então, se hoje você, quando olha para os discípulos, se hoje você, quando olha para a Dani e para o Guilherme, se hoje você, quando olha para alguém que você goste muito, né? Para alguém que você admira muito, se hoje você olha para o pastor Jefferson e para a irmã Bianca e fala assim, para eles é mais fácil, porque ele já está com a vida estruturada, já tem o emprego deles, já estão casados, o caso da Bianca e do pastor, já tem os filhos. Não, você pode seguir a Jesus a hoje, com a forma de vida que você leva, com a idade que você tem. Nós precisamos entender que a nossa vida é sim feita de etapas, e todas as etapas têm como a gente vencer com a graça e com o amor do Senhor. Que nós possamos entender que junto com Ele nós iremos sim conseguir seguir de forma verdadeira ao Senhor. Porque assim, a gente segue a Jesus hoje, mas é um grande aliado nosso. Eu acho que Deus foi muito perfeito quando Jesus morreu, mas Ele deixou o seu Consolador nos nossos corações. Porque se o Espírito Santo não habitasse em mim, não habitasse em você, nós não conseguiríamos dizer não para o mundo com mais, como que eu posso dizer, com mais frequência. Nós cederíamos mais a nossa carne. Eu cedo a carne, você cede a carne. Vai ser não é normal, mas vai ser comum de nós, porque nós somos pecadores, nós somos carne. Mas nós precisamos deixar que a nossa parte espiritual, que o Espírito Santo fale mais alto em nós e que a gente reconheça os nossos pecados, que a gente entenda que eu posso ajoelhar na minha casa e pedir perdão ao Senhor e voltar para os caminhos dele. Não é porque eu errei 1, 2, 10 vezes que ele não vai mais me perdoar. Entenda que a gente está vivendo na parte do amor, que você pode sim pedir perdão ao Senhor, que você pode sim buscar, porque Ele está de braços abertos para você. Só que a atitude precisa partir de nós. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos ver atitudes de pessoas da nossa igreja, de pessoas que levam a vida, né, com Cristo, e nos sentirmos incentivados a fazer o mesmo. E caso hoje você que está na igreja às vezes há muito tempo, mas ainda não consegue se sentir incentivado, ainda não consegue admirar um adolescente, um jovem que leva a vida em santidade, se você olha para isso como um peso, nessa noite eu te convido a fazer uma oração, pedindo para que o Senhor te revele, pedindo para que o Senhor responda a todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, porque seguir ao Senhor é muito bom. E está sendo bom agora porque Ele está provendo muita coisa nas nossas vidas, né? Nós que decidimos a salvação, e a salvação ela tem que ser a nossa escolha todos os dias. Todos os dias nós precisamos renunciar à nossa carne. Está sendo muito bom a ajuda que o Senhor tem nos dado aqui, a proteção que Ele tem nos dado, as portas de emprego que Ele tem aberto, mas vai ser ainda melhor um dia. Um dia nós viveremos algo sobrenatural, algo perfeito e esplêndido. Eu espero que, assim como vocês ouvindo essa palavra, possam buscar mais a fala do Senhor para vocês, porque Ele tem a sua forma de trabalhar com cada um de nós. Ele tem os pontos em cada um de nós. Então, se hoje, em algum aspecto, você tem se sentido sobrecarregada de seguir ao Senhor, busque amá-lo mais, busque conhecer mais a palavra dele,
porque o amor dele é perfeito. E nós, sentindo esse amor por ele, não será peso algum seguir a Jesus. Porque quando a gente ama ele de verdade, e a gente sente o amor dele por nós, não vai me doer me render ao Senhor. Essa questão de render vem muito com sentido negativo, assim. Eu vejo igual quando, às vezes, eu e o Célio, a gente está brincando, tá bom, me rendo. Às vezes, eu e a Raniele brigamos, tá bom, me rendo a você, tá bom, vai. A gente sempre tem essa questão de tipo, como se a submissão fosse uma coisa ruim. E ela não será. A submissão ao Senhor, ela não será algo ruim, porque Ele nos ama de verdade. E diferente de nós, Ele vê todo o nosso futuro, Ele vê todos os nossos passos. E Ele vai fazer em nossas vidas muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente sonha. Então não olhe para a redenção como se fosse algo pesado, algo difícil. Olha para a redenção como uma forma do Senhor se expressar, uma forma do Senhor te amar, uma forma dele cuidar de você, da sua família, de uma maneira perfeita, como nós mesmos não conseguiríamos. Eu espero que você ore, eu espero que você busque entender os propósitos de Deus para a sua vida, que vocês consigam escolher seguir a Jesus todos os dias. E o dia que vocês não conseguirem, que vacilarem, que pecarem, que no outro dia vocês acordam com essa busca, nós vamos mesmo errar. Esses sentimentos de tipo assim, será que é mesmo? Eu não me acho errada às vezes quando eu questiono a Deus. Porque questionando Ele eu aprendo, Ele me responde. Nós temos essa troca. E você pode ter isso também. Da mesma forma que eu aprendo, que o pastor aprende, que todos nós, as pessoas que vocês admiram, às vezes a gente acha que levam uma vida perfeita, que não tem dúvidas, que não tem medos. Mas nós vamos ter medos, nós vamos sim ter inseguranças. E nós precisamos buscar segurança no Senhor, orando e buscando Ele todos os dias. Então vamos tentar orar, buscar mais e deixar esse orgulho de lado. Tentar entender todos os dias que a redenção é um prazer, não é um peso. Se sinta estimulada ao ver as pessoas que levam uma vida abençoada. Se sintam estimulados quando ler passagens como essa, a fazer como eles fazem, a se entregar completamente e com prontidão ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Muito bom podermos desfrutar da palavra do Senhor, ouvir aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Tenho certeza que essa mensagem foi bênção ao seu coração, que você possa compartilhar essa live com outras pessoas. Quando finalizar, ela vai estar disponível aqui no YouTube. Então você pode compartilhar com os amigos, com a família, para que posteriormente eles assistam essa mensagem e também sejam abençoados. Semana que vem a gente tem mais conexão. Nós ainda não sabemos se presencial ou se ainda nesse formato virtual. Mas nós estaremos avisando durante a semana nas redes sociais e também nos nossos trabalhos aqui na igreja. Que você possa continuar sendo abençoado através desse trabalho. E se você sentir no seu coração, venha nos fazer uma visita, mande o seu pedido aí nos comentários, que nós vamos estar à sua disposição. Gostaria nesse momento de fazer uma oração para nós encerrarmos esse momento e que você possa continuar com a gente. Venha nos visitar, nos visite mais virtualmente. Essa igreja ama muito você. Convido você a fechar os seus olhos, a se unir conosco em oração mais uma vez, para nós estarmos finalizando esse culto. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos num mesmo propósito, que é o propósito de adorar ao Senhor. Estamos aqui, Pai, no intuito de aprender mais da Tua palavra e de compartilhar momentos de bênção entre os nossos irmãos. Deus, que o Senhor continue abençoando a Ariana, a Maressa, que elas possam continuar sendo um canal de bênção nas nossas vidas e que o Senhor possa continuar a falar no nosso meio e a encher os nossos corações de ânimo e de consolo.
Pai, que o Senhor continue conosco ao longo dessa semana. Que o Senhor esteja à frente dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas decisões. E que o Senhor seja conosco, Pai. Deus, que o Senhor possa continuar nos preparando até o dia em que o Senhor virá e nos levará. Deus, que o Senhor continue nos preservando, Pai, como filhos seus, escolhidos teus, Pai. Nós adoramos ao Senhor. Somos gratos, Pai, pela tua salvação, pela tua graça. Continue conosco, Jesus, e alcance a todos aqueles que precisam do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Estamos encerrando mais um Conexão. Semana que vem tem mais. Tchau.